Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza Ele me fez ser forte. Quando me perdi, Ele me achou. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. Guds frid allihopa. Gud välsigna er. Aleluias. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bem-vindos novamente aqui à nossa casa. Nosso estúdio. Nosso estúdio. Glória a Deus pela essa noite, pela paz do Senhor em nossas vidas, na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, bem-vindo. Irmãos, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, e logo a Viane vai colocar aqui, porque a gente vai louvar o Senhor, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, se você respira, se você vive, se você crê, tem fé, o escudo da fé, louve ao Senhor. Amém? Aleluia. Então vamos cantar junto, irmãos? E vamos declarar que nós queremos romper em fé. Em nome de Jesus. O que é romper, né, irmãos? É ultrapassar o natural, ultrapassar aquilo que nós vemos, ultrapassar aquilo que nós vivemos, né? Ver realmente o agir de Deus no mundo espiritual, né? Em nome de Jesus. Porque é necessário que a gente tenha fé. Amém. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então vamos adorar Aleluia. o Senhor? Cada vez que minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declare assim: se diante de mim não se abrir o mar, o que Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, o que acontece, irmãos? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Declare: as montanhas e vales, desertos e
Senhor. Creia nisso em nome de Jesus. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Tua vida, irmão, minha vida se revestirá do teu, declare, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, querido? Amém. Amém, querida? Amém. Sabe, rompa em fé, viva assim, e sabe que os seus problemas não são maiores do que o teu Deus, o Deus que Aleluia. você serve, né? Em nome de Jesus, que você viva louvando ao Senhor. Amém. E já que hoje vai falar sobre escudo, nada melhor do que cantar sobre o escudo. É verdade. Então cante conosco. Solta a voz aí na sua casa. Deixa o povo ficar com dor de cabeça, tá bom? Por toda a minha vida, Aleluia. ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Aleluia, Senhor. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, aleluia. Mas o que aconteceu na sua vida? Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas. Aleluia. Poderoso esse Deus. E ao mar os seus limites. Louvado seja o teu nome, Senhor. E eu me sinto tão seguro Glórias a ti, Pai. no teu colo, ó Altíssimo.
acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aleluia! Vai adorar o Senhor e exaltar o santo nome dele. Aleluia! Declare: não há ferrolhos que nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Deus, né, irmãos? Porque Ele é poderoso. Ele é. Aleluia. Glórias a Deus. Igual a Deus eu nunca vi nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui a gente vai falar hoje sobre o escudo da fé. Porém, um pouco antes nós queremos falar sobre a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Calçando os pés. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Que foi na sexta-feira passada, né, irmãos? E hoje, sexta-feira 13. Sabe o que significa? Nada. Não é verdade? É verdade. Então nós dissemos na última aula que a sandália, ela tinha tem ainda, né? Mas naquela época, então, uma importância assim, vital, primeiro, para proteger o pé dos soldados, os pés, né? Só se fosse pererê, o pé. Tô brincando. Né? Os pés, que aí ele protegia, porque os soldados andavam quilômetros, às vezes, para chegar na batalha. Verdade. E também, como ele era cravejado de taxinha, de ferro, dava tração também para andar em qualquer terreno. Isso era muito importante, claro. Né? E nós fizemos, então, nós vimos que a sandália, também naquela época, os escravos, né, eles andavam descalços, A maior parte. a maior parte. Então, ter uma sandália, né, também remete a isso, que nós não somos mais escravos, nós fomos libertos e hoje nós somos filhos. E por isso nós dissemos lá na parábola do filho pródigo, que quando ele volta para casa, o pai fala: bota a sandália no pé desse menino. Verdade. Né, para ele não ser mais confundido com um escravo. Então nós precisamos também nos preparar, né, no Evangelho, e esse Evangelho é o Evangelho da paz. E também nós vimos que essa paz que o Evangelho dá vai além do que nossos olhos veem, né, além das circunstâncias. Verdade. E por isso a gente precisa dividi-lo com o próximo. Então a gente viu na preparação 4 pontos. Sim. Caminhada, compartilhamento, Crescimento. e aprendizado. Né? Então a gente viu esses 4 pontos. E desde o primeiro até chegar em compartilhar, é realmente uma caminhada, é a preparação. Uhum. Nós precisamos dividir esse evangelho com
Durante o caminho, né? durante o caminho, né? Com todo mundo que a gente encontra, né, irmãos? Por isso que outro dia eu tava até com. Não sei se estava comentando com o Vianney ou com outra pessoa, comigo mesmo, que quando a gente está naquele primeiro amor, né, irmãos? O que, que a gente faz? A gente fala para todo mundo. Não importa quem seja, não importa como era a sua vida. E aí as pessoas vêm e falam, mas você era desse jeito. Você fala, mas não sou mais, Deus me libertou, Jesus me salvou, eu amo Jesus, tal. E aí com o tempo a gente vai ficando mais comedido, né? Mais reservado. É igual no casamento, né, irmãos? Quando a gente está namorando, a gente quer que todo mundo saiba. Aí conta pra todo mundo, não, tô namorando e tal. Aí vem o casamento, aí você fala, eu casei, mas já meio desanimado, né? Depois de 10, 11 anos casado, aí você fala, não, eu sou casado e tal. Né? Aí já perde aquele brilho, já perde a alegria, né? Então, irmãos, a gente precisa resgatar esse amor. Desculpa. Fiquei até nervosa. A gente precisa resgatar esse amor e dividir esse amor. Não só o amor que nós tínhamos pelo nosso cônjuge, claro, mas o amor que nós temos por Deus, por Jesus Cristo. Amém. Né? E aí é a caminhada. Então, já caminhamos bastante aqui no nas nossas conversas sobre a armadura. Né? Já falamos sobre o que é ser igreja, por que foi importante a gente entender isso para entender a armadura. Sim. Já falamos sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz e hoje o escudo da fé. Exato. E ainda temos mais 3 conversas sobre a armadura e o fechamento. Uhum. E hoje nós então temos Efésios 6,16, que diz o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós também agora queremos te louvar mais uma vez. Amém, Jesus. Declarar, Pai, que realmente o Senhor Pai, a nossa maior proteção. Aleluia. Pai, confiamos a nossa vida a Ti. Obrigada, confiamos, ó Deus. Pai, os nossos dias. Confiamos a nossa família, a nossa igreja, o nosso ministério. Tudo aquilo, ó Pai, em Tuas mãos. Pai, porque o Senhor não dorme, o Senhor nem pisca, Pai, tomando conta do seu povo. É verdade, sim. Obrigada. Pai, nós também te louvamos, porque o Senhor coloca em nossas mãos, ó Pai, um escudo, porque o inimigo ele está ao nosso derredor. Ele tem gritado, tem bramido, ó Pai, como leão. E nós sabemos, ó Pai, que aquele que está fraco, ele pode chegar e tomar para ele. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos estar firmes na fé. Em nome de Jesus. Tomar o escudo da fé. Em nome de Jesus. E, Pai, quando o inimigo lançar os seus dardos, ó Pai, para nos machucar, Pai, para nos ferir, que em nome de Jesus sejam, que eles parem nesse escudo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Então, Pai, nós também te pedimos nessa noite, abençoa a nossa mente, abre a nossa mente, o nosso Senhor, entendimento, para a glória do teu santo nome, para que a gente possa crescer cada vez mais na palavra, e a palavra é a verdade. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. E aí, como de costume, a gente vai trazer um pouco sobre o que era, qual a função, né, do escudo para os soldados. Exato. O escudo, ele era, a principal função, né, era proteger o corpo do soldado. Então, ele protegia o corpo do soldado, né, como um todo contra qualquer ofensiva inimiga. É que eu estou tentando ler de forma natural. Mas também permitia que os combatentes organizassem a chamada formação tartaruga. Tá ali naquela fotinha. Olha que interessante. Protegido de quase todos os lados. É isso aí. Bom que eu gostei dessa foto, né? Estavam bem lá na época romana, conseguiram tirar a foto. E aí, irmãos, sem o escudo, olha só, no mundo natural, sem o escudo,
qualquer flechada, qualquer lança, qualquer arma espadada, ia chegar. O soldado não teria nenhuma primeira defesa, que seria o escudo, né? Teria literalmente só a couraça, o que era um pedaço, né? Um pedaço e a proteção seria menor. Agora, quando você tem um escudo, protege muito mais. Nas guerras também usavam aquele... Como é o nome? Sabe, um negócio que é cheio de... A massa. Cheio de espinho, né? São várias armas de ataque, né? Exato. Na verdade. Várias opções de armas de ataque. E o E o escudo, defesa. Né? Esse daí é um dos modelos de escudo, né? A gente sabe que tem vários. E o próprio exército romano usou vários modelos ao longo da história. Mas a função é crucial, né? Numa batalha, o escudo. Exato. E a gente vê a necessidade de ter esse escudo, né, irmãos? Tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Porque qualquer dardo que o inimigo lança, que a gente não tenha o escudo, sim, vai nos atingir, né? É verdade. E é inflamado, né? Só fazer uma adenda aqui. Tem um filme do Rambo 1 que ele lança uma Boa flecha. Referência. Não, ele lança uma flecha no helicóptero, o helicóptero explode. É que ele lançou, né, no lugar certo. É verdade. Mas essa analogia, né, do escudo para nós é exatamente a mesma. Por isso que Paulo usou essa Muito sábio, alegoria, né, da armadura. Exato. Então, nós como cristãos, a nossa principal ferramenta, nossa principal arma de defesa na vida cristã é o escudo, é a fé. Né? Então, a fé. Se nós somos cristãos e não temos fé, basicamente, como a gente falou no slide anterior, a batalha está perdida. Sim. É basicamente impossível vencer a batalha sem fé. É verdade. Não, sem fé a gente não pode nem acreditar em Deus, né? Exato. E a nossa fé, ela também, assim como o escudo, nos protege como um todo. Ela nos blinda, como diz o versículo 16 de Efésios 6, contra os ataques do diabo. Exato. Né? Então, assim como numa batalha física, sem fé é só uma questão de tempo até que a nossa fé, que a nossa vida espiritual acabe. Mingue, se esvaia. Esse verbo acabe. Então, a fé, o escudo da fé, ter a fé como um escudo é importantíssimo para a nossa vida cristã. Exato. E é isso que a gente vai olhar em vários exemplos de versículos, em várias passagens, porque assim, como a gente estava conversando, poderia ter 50 horas de conversa sobre fé. Vixe. Porque a Bíblia fala nisso o tempo todo, né? Então a gente tem que dar um direcionamento para a fé. No sentido daqui do estudo, né, irmãos? Então, a gente vai falar de um direcionamento da fé. Talvez você pense outra coisa. Aí você fale, poxa... Ficou faltando esse versículo. Exato. Ficou faltando eles falarem sobre a fé, mas é porque a gente tem que direcionar. Porque, assim, a fé, meu Deus, é um assunto... Só a explicação da própria fé cristã já daria um estudo gigantesco. Exato. Né? Porque fé, a fé natural, né? Existe fé natural, fé em outros deuses, né? Existem tipos de fé, se a gente pode só tentar ilustrar aqui. E a nossa fé, a fé cristã, é a fé que Cristo é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou, né? E que através da sua ressurreição nós fomos salvos da morte. Sim. Né? Então essa é a fé nossa, é a nossa bandeira, né? Nós somos cristãos e cremos nisso. Porque então, na verdade a fé, no sentido do dicionário, todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Até mesmo um ateu, porque... Você tem que ter fé para acreditar em nada. Não, e não só isso, a fé natural, além disso, a fé natural. Então, por exemplo, se a gente... se você vai, por exemplo, pegar algo, ou ligar ou apagar uma lâmpada, você faz essa ação tendo a certeza, acreditando que isso vai acontecer. Que ao apertar o interruptor, a luz vai acender. É fé.
é a fé natural, né? Você acredita que isso vai acontecer. Uhum. Então, quando você marca um compromisso amanhã, é porque você acredita que você vai estar vivo amanhã. Então, todo mundo tem esse tipo de fé. Né? Uhum. Quando a gente guarda dinheiro para a faculdade, é porque a gente acredita que a gente vai fazer uma faculdade. E assim sucessivamente. Mas a fé que a gente vai falar hoje, né, a fé cristã, é exatamente o que o Diogo falou. Né? Que é acreditar que Jesus é o Cristo, que através dele a gente tem entrada para o céu. Exatamente. Muito bem. E aí, a nossa linha hoje para falar sobre a fé e para falar sobre a fé como escudo vai ser sobre a nossa caminhada dentro da guerra espiritual. Porque a guerra espiritual, ela não cessa. Então, a nossa linha hoje vai ser falar sobre a fé, a importância da fé, e a importância da fé como escudo na nossa caminhada, vivendo a guerra espiritual, né? O mal de cada dia. Então, vamos lá. Então, Efésios 6, 11 e 12 diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui já sim. A fé, irmãos, ela só é poderosa em Deus. Que é esse versículo que diz aqui: pois embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, pois as armas com as quais lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Exato, como a gente falou de introdução. Essa é a nossa fé. Então, a nossa fé, ela é em Deus. Exato. E é por isso que essa fé é poderosa. Porque tendo a fé em Deus, a gente vai usar as armas de Deus contra o poder do mal. E quando a pessoa não crê em Deus, ela está simplesmente disponível para o mal. Exato. Né? Para ser usada pelo mal e para ser atingida pelo mal. Exato. Nós, embora andemos na carne, embora nós sejamos seres humanos, não lutamos com as forças humanas. Exato. Então, nós não lutamos segundo a carne. Não lutamos com as nossas forças carnais. Porque com as armas que a gente luta, elas são as armas espirituais. E para termos poder, elas precisam ser as armas espirituais em Deus. E aí sim, dessa maneira a gente consegue destruir as fortalezas. Quais fortalezas? Essas fortalezas aqui, ó. As fortalezas de poderes e autoridades, dominadores do mundo das trevas, forças espirituais do mal. Então, nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. A gente nem vê. Exato. Né? E algo que ilustra até isso, né, irmão? Tinha um ex-bruxo que hoje é pastor, tudo mais, é convertido. E ele, o exemplo, né? De que nós estamos nessa batalha e nós usamos as armas de Deus. E aí ele fazia muito trabalho, né, de trazer pessoas o amor. Traga a pessoa amada. Trazer pessoa amada. E aí ele foi fazer uma vez um trabalho e aí fez para a pessoa, só que a mulher que tinha pedido era amante desse homem e a esposa dele era cristã. A mulher falou para ele que era o marido dela. Só que não era. E aí ele começou a fazer o trabalho e nada de conseguir, aumentou o sacrifício e nada de conseguir. E aí ele foi perguntar lá pro Coisa Ruim por que ele não estava conseguindo vencer. Aí o Coisa Ruim falou, eu não consigo tocar nesse porque a esposa dele, ela... Ora de pé para trás. Ora de pé para trás, ou seja, de joelho. Então, irmãos, ela sem saber que a outra mulher está tentando roubar o marido dela, ela orando pela sua família, fez com que o ela inimigo... sabia com certeza, ela estava intercedendo nesse sentido. Então exatamente. O diabo não conseguiu tocar nele. E ela
não foi lá, não bateu na mulher, não usou as armas humanas, Sim. né? Não bateu, não fez nada, ela só orou. E pela oração ela venceu. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. E por isso que a nossa fé só é poderosa em Deus. Em Deus, porque se fosse pela força do nosso braço, Ixi. é como diz a palavra, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, na força que vem do Senhor. Então, a fé que nós temos, para que ela tenha um efeito, precisa ser uma fé dedicada ao Senhor. Amém. E aí, o fato de nós termos essa fé em Deus Isso. é o que faz com que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Porque aí a gente dá o quê? A gente dá espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida. E a partir do momento que o Espírito Santo age na nossa vida, nós construímos o nosso escudo. A gente começa a fortalecer esse escudo. Exato. Porque antes que a gente tenha essa consciência espiritual, nós não temos escudo. E aí a gente começa a nossa caminhada cristã e esse escudo ele vai começar a ser construído. Porque a gente começa a entender o que é a nossa fé, começa a dedicar a nossa fé naquilo que realmente é poderoso. Então a nossa fé é em Deus. E é essa fé que dá espaço ao Espírito Santo que faz com que nós fiquemos alertas. Que a gente fique vigilante. Exato. E aí a palavra do Senhor em 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, o diabo, ele fica olhando. Quando ele vê alguém sem escudo, ele ataca. Exatamente. Então, quando ele vê alguém ou com escudo frouxo, abaixado... A pessoa fala, essa guerra nunca acaba, tô cansado. Aí vai lá e baixa o escudo. Vixe, né? É esse daí que ele vem e devora, ataca. né? Exatamente. Por isso, o apóstolo Pedro fala o quê? Estejam alertas, vigiem. O Senhor Jesus diz o quê? O Senhor Jesus não me fala isso, eu esqueci. Né? Jesus vai falar porque a gente precisa vigiar também. Então, irmãos, a gente precisa estar alerta. Se um soldado, no meio da batalha, ele abaixa o escudo, ele certamente vai ser ferido. E assim também é a nossa vida espiritual. É verdade. Por isso que a gente precisa orar, jejuar, né? Porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E aí o diabo, ele vem e nos ataca, o nosso inimigo. Exatamente. Por isso que a gente precisa estar alertas e vigiando. E vigilantes. Né? Porque pensando nessa linha, né, que a gente está construindo, então a gente entendeu que a gente precisa da armadura. Porque como a gente viu lá no versículo, a nossa luta é contra potestades espirituais. A nossa luta é contra forças do mal nas regiões celestiais. Isso. E aí a gente entende que a gente precisa ter a nossa fé dedicada e focada em Deus, porque o poder vem dele. A gente entende que a gente precisa estar vigilante com o escudo firme. E além de estar firme, foi o que o Di falou, a nossa batalha é constante. Então a gente não pode esmorecer. A gente precisa resistir o mal. E é só a fé no Senhor que nos ajuda a resistir o mal. E a palavra de Deus diz o seguinte, é logo depois daquele versículo que a gente acabou de ler, de 1 Pedro. Agora é 8. Agora é 9. 9. E diz assim, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Exato. Então, lendo tudo junto, ficaria... estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E resistam-lhe, ou seja, resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha. Então as investidas do diabo não são privilégios, é que eu posso dizer assim, nosso. Né? Você não é mais tentado do que eu, do que a Vivi. Todos nós somos tentados da mesma forma. De maneiras diferentes. Na mesma proporção.
de maneiras diferentes. De maneiras diferentes, exatamente. Ou todos passam por tentações, por sofrimentos, por sofrimento. Mas o importante é permanecer na fé. Né? Por isso que Deus não se agrada daquele que olha para trás. É verdade. Porque esmurece. Né? Se você olha para trás e diz, poxa, naquela época era melhor, naquela época era assim, naquela época eu fazia isso. Exatamente. Você está olhando para trás, tá deixando a mão no arado e está olhando para trás. Então, Deus não vai se agradar. Muitas pessoas ficam achando que Deus é mau pelo exemplo da mulher de Ló, né? Que ela olhou para trás e ficou. Uhum. Mas tudo na Bíblia toda a história que existe na Bíblia é uma história que está relacionada a Cristo e está relacionada a um ensinamento para nós. Então, esse fato de olhar para trás, a mulher de Ló, ela vendo que as cidades eram cidades pecadoras, que não existia nada lá de bom, que Deus, pela intercessão de Abraão e pela fidelidade de Ló, livrou a eles, ainda assim ela quis olhar para trás. Então, quando a gente traz isso para Jesus, é a mesma coisa. Uhum. A gente sabe que o mundo não tem nada de bom, como foi a analogia da Arca de Noé que a gente fez, né? Pode ser difícil dentro da igreja, mas o mundo é muito pior. Mas ainda assim tem pessoas que olham para trás e querem voltar. Exato. Voltar para o mundo. Então a gente precisa resistir. As investidas do diabo vão sempre querer fazer a gente largar a fé. Sim. Né? Mas a gente precisa seguir firme. Exato. Jesus mesmo diz lá em Apocalipse, só aos vencedores que está reservado várias coisas. A coroa da vida. A coroa da vida, várias coisas. Não é para quem ficou no caminho, mas é para quem chegar no fim. Exatamente. Né? Bater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Exato. Concluir a carreira e... Agora acertei. E aí, irmãos, é por isso... Hã? Mulher. Então pega essa parte. E é por isso que nós precisamos exercitar a nossa fé dia após dia. Sabe por quê? Porque se a gente não faz isso, ela, como diz aqui em Judas 1:3, ele diz assim, amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas a nós, aos santos. Né? Então, irmãos, para a gente perceber que a gente precisa exercitar a nossa fé dia após dia. Né? Nós entoamos louvores, a gente entoou agora mesmo, né? Romper em fé, que é exercer a fé, que é realmente usar a fé como ferramenta para que aquilo que está no mundo espiritual que nós não vemos, para que a gente traga isso ao mundo natural, ao mundo que nós vemos, né? Para que a gente veja a mão de Deus se movendo, para que a gente perceba os milagres de Deus na nossa vida. Porque se a gente, eu acho que é o apóstolo Tiago, né, que fala que se a gente ora, mas duvida, a gente não recebe, porque a gente é inconstante. Então a gente precisa exercitar a nossa fé. Quanto mais fé a gente tem e pratica, mais ela cresce. Né? Aqui, eu pessoalmente tenho o exemplo do pastor e da pastora. Né? A gente, até o exemplo da mesa de som da igreja. Sim. A mesa de som da igreja, né? O Douglas estava doido para comprar uma mesa da NASA, uma mesa sinistra. E aí o pastor falou, Douglas, a gente não tem condições, mas vamos orar. Aí ele orou, a gente foi em domingo na casa de um irmão almoçar. Eu não falei nomes, calma aí. A gente foi na casa de um irmão almoçar e não ela, mas uma pessoa próxima dela, falou assim, eu quero abençoar a igreja. Irmãos, deu o valor da mesa. Aí o pastor falou, é para comprar a mesa. Então, irmãos, é isso, é exercitar a fé, mesmo que seja coisas pequenas ou coisas grandes, a gente precisa exercitar a nossa fé, porque ela vai crescer dia após dia, romper em fé dia após dia. Aleluia. Então a gente precisa fazer isso. E o fato da gente
precisar exercitar a fé, um dos grandes pontos, uma das grandes atividades que faz com que a gente exercite a nossa fé e faça a fé nascer em outras pessoas e crescer em nós é o ID, né? Então, essa passagem aqui, que muitas vezes a gente fala, o contexto dela é esse, de que a gente precisa pregar, né? Um pouco antes, nos versículos anteriores, ele fala, né? Como virão se não há quem pregue? Como pregar se não há ninguém para ir? Porque a fé, aí ele entra nesse, porque a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a nossa fé cresce a partir do momento que a gente também leva essa fé. Então, o ID é muito importante no desenvolvimento da nossa fé e no plantar a fé em outras pessoas. É essa fé, a fé em Deus. Então, além da gente precisar entender que a guerra é espiritual, da gente precisar entender que o poder vem de Deus, a fé que a gente deposita nele é poderosa. Além da gente entender que a gente precisa resistir nessa fé, a gente precisa perseverar nessa fé, a gente precisa multiplicar essa fé. Amém. E como a gente multiplica? Pregando, levando a mensagem, plantando fé em outras pessoas, e aí a nossa fé ela cresce. Porque ao mesmo tempo que você diz, você estuda, ao mesmo tempo que você proclama e fala para outras pessoas, você também escuta, né? Então nós escutamos e falamos. Tudo que a gente aprende para falar, a gente aprende primeiro. Então a nossa fé ela vai aumentando cada vez mais. Exato. E tem mais um versículo. Ah, não, é na próxima. E a nossa fé, o ID é realmente uma questão de fé. Porque se a gente não crê que Cristo é o Senhor, e se as pessoas lá de trás não tivessem crido, essa mensagem não teria chegado aqui. Não. Porque realmente precisa de muita fé para manter uma mensagem por milênios. E essa mensagem é ainda mudar vidas, ainda trazer fé que produz milagres, né? Amém. Como Jesus sempre falava, né? Tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Porque a nossa fé nele é que age, que faz, né? Que produz. Exato. E por isso que a fé exige crer. Por A mais fé louco que exige pareça. fé. Sim. É verdade. E aqui em João 20, 27 a 29 diz assim: E Jesus disse a Tomé: Coloque o teu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ó, aonde a gente está aí, irmãos? Nós somos Felizes os que não viram e creram. Nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. É verdade. É verdade. A palavra também diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não por vista. Né? Então a fé exige crer. Sim. É muito louco isso, né? Mas é verdade. Eu já até falei isso uma vez, mas quando eu estava passando por um momento muito difícil no trabalho, muito difícil, eu chegava no trabalho e ia orando por todas as salas, né? Que eram os meus chefes. Eu tinha 13 chefes. 13 ou 14, não lembro certo, mas tinha... chegava antes de todo mundo, orava na sala de cada um. E nessa época tinha uma sala vazia que eu acabava a oração todo dia ali. Nesse dia eu estava muito mal. Orei e reclamei demais. Senhor, e eu tô sofrendo, tá muito difícil, não aguento mais, blá, 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 blá. Falei, Senhor, se o Senhor tá comigo, me mostra uma saída, me fala o que eu tenho que fazer. E pronto, acabei a oração e abri os olhos, eu tava de frente para um quadro que tava ali há anos. Quando eu olhei o quadro, o nome do quadro era Fé. E aí eu falei, meu Pai, Mistério. como eu tive pouca fé, né? O que Deus quis dizer? Eu estava contigo o tempo todo. É a mesma coisa que o pai fala pro irmão mais velho no filho pródigo. Filho, você esteve comigo todo esse tempo. Tudo que é seu é meu. E Deus fala isso pra nós. Filho, eu estou com você o tempo todo. Tudo que é meu é seu. Ou seja, a nossa fé
precisa atuar, a gente precisa crer que nós somos filhos do Deus vivo, e aí tudo que é dele é nosso. Mas não no sentido de interesse, né? Não. Mas no sentido de que a gente tem fé, que a vontade do Senhor é melhor, a vontade do Senhor é perfeita. Então, a vontade dele é a nossa. Exato. E aí a gente tem a paz que a gente falou a semana passada. Porque o Evangelho da Paz, ele nos prepara para isso, para a gente ter fé no Senhor e querer a vontade dele, não a nossa. Amém. E também, irmãos, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por isso que teve um papa, esqueci qual foi, que falou que quando acaba a razão, aí vem a fé. Né? Porque realmente muitos procuram pela razão, mas chegam até certo ponto e ali eles não conseguem mais. É. Mas nós que cremos, a gente segue em frente. Eu acho esse versículo o mais científico da Bíblia. Porque é tão incrível, é quase uma filosofia, na verdade, né? Porque olha o que o autor fala. A fé é a certeza. Eu gosto da versão antiga que fala o firme fundamento. Então, firme fundamento é algo concreto daquilo que a gente espera. Então, se você espera, não é firme nem é fundamentado. É algo que ainda vai acontecer. É verdade. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento do que a gente espera. Então, ou seja, é Cristo, né? Nós esperamos em Cristo, nós vivemos por Ele. Então, a fé é Ele, mas a gente espera. E nós somos bem-aventurados porque nós não vimos e cremos. E aí, quando a gente acha que vai tudo voltar para a normalidade, ele ainda complica. E ele fala, e a prova, então se é prova das coisas que não vemos. É como se as crianças tivessem aqui, elas iam fazer assim, ó. Tipo, explode o cérebro. Se algo é uma prova, é algo concreto, de novo. É algo que você pode provar que existiu. Mas é a prova do que não vemos. Então, de novo, é espiritual. É a prova de que Cristo é a nossa esperança e a gente sabe que foi através dele que nós tivemos acesso ao Pai. Então, Exato. A fé é a certeza daquilo que a gente espera e daquilo que a gente não vê. Amém. A fé é a certeza de Cristo, de que Cristo existe. Mas esse versículo é tão profundo que... Por isso que é loucura para os que perecem. Só o Espírito Santo que pode ajudar a gente a entender. Exato. Não tem como entender esse versículo com a nossa inteligência, com o nosso intelecto, sei lá, né? Eu realmente... É verdade. Igual as crianças fazem. Até hoje eu leio, mas... Eu acho ele sensacional. É verdade, irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é isso, irmãos. Complementando o 1, né? Que tá exato. seguindo, né? Hebreus. Hebreus 11, né? Uhum. Então, irmãos, a fé é isso. A fé é algo... Que esperamos e não vemos. É transcendental, né? Realmente a fé é agir. Né? A fé é mover aí pra frente. Ah. Né? A fé impulsiona e a fé é isso. E é por isso que ela é um escudo, porque a fé exige que em tudo a gente creia. Né? E assim como o escudo ele nos protege, protege o corpo do soldado como um todo, a fé também faz isso conosco. Porque se a gente crê em tudo, se a gente crê com todas as nossas forças no Senhor, ela nos blinda, como a gente falou lá no início. Exato. Então, por isso que Deus fala que é impossível ele ser agradado sem fé, porque, como a gente falou no versículo anterior, no 1, a fé é a própria certeza em Cristo. De que ele existe. De que ele existe. Então, como é que a gente vai agradar a Deus negando a existência do seu filho? Exato. É impossível, Exato. como o versículo já diz. É verdade. E... É verdade. A nossa fé nos mantém firmes no Senhor, porque lá em Tiago 1,3 diz assim, ó, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aleluias. Né? E o que é perseverança? O que é? O que é? O que é?
Diz aí. O que é perseverança mesmo? Persistir, É né? persistir. Fazer de novo, Eu tentar mais uma vez, ia falar isso continuar. agora. É não parar, é seguir em frente. É andar com o carro mesmo sem gasolina. Aqui, ó. Segurando o escudo, Exato. persistindo. Seguir em frente. Amém. Exatamente. Mais uma. Esse versículo aqui é demais. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. A nossa esperança está nele. A nossa fé está nele. Por isso nós não somos abalados. E esse versículo aqui é um versículo, irmãos, que nos anima, né? E se você estiver desanimado, se você estiver meio assim, meio sequelá, meio coisado, saiba que Deus te ama. Amém. E uma coisa e nada pode separar do amor de Deus, né? Então, não queira, não tente e não deseje ficar longe do amor de Deus. É verdade. Porque o amor de Deus é para todos nós, né? Deus está de braços abertos para todos nós. Aquele que se achega, ele também se achega, né? Então, nunca perca a sua fé, nunca perca a sua esperança, a sua perseverança, como a gente leu antes, né? As nossas lutas fazem com que a gente persista, né? A gente persista. Então nunca desista, nunca pare, nunca olhe para trás. Siga em frente, porque Deus é contigo, Deus é conosco. Aleluia. Em todo o tempo. Como disse o louvor, né? Cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, isso gera persistência. E uma coisa, né? A gente sabe que a fé, as lutas, elas vêm todo o tempo. Sim. Mas só aquele realmente chegar até o final é que vai receber a coroa da vida e outras promessas de Deus. Aleluia. Então nunca pare. Porque a fé nos faz alcançar o impossível. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10, 27. Aqui Jesus estava falando sobre o rico, né? Entrar no reino dos céus. Mas aqui foi só um exemplo, né? A fé que a gente tem em Deus faz com que realmente o impossível aconteça. É verdade. Doenças sejam curadas, famílias sejam restauradas, tudo, irmãos, tudo. Mortos sejam ressuscitados. Amém. A fé em Deus, porque o poder vem dele, Aleluia. faz o impossível possível. Amém. E a nossa fé é em Cristo que vence o mundo. 1 João 5, de 4 a 5, diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, todo que tem a fé de que Jesus é o Cristo, Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia. A nossa fé em Cristo. Amém. Aleluias. Muito bem. Então, até agora nós temos o cinto da verdade, a couraça da justiça, a sandália de preparação da paz, Evangelho da Paz. E agora o escudo da fé. Verdade, justiça e paz. Então, só recapitulando, né? Verdade, a verdade é a palavra, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Exato. A justiça, a couraça da justiça, protege o nosso coração, nos dando a certeza que nós somos justos por causa de Cristo. E a paz, a preparação do Evangelho, o conhecimento do Evangelho, a caminhada nos gera uma paz que não tem explicação. Não tem. E a fé junta todas essas coisas, nos dando proteção através do escudo. Amém. Que ela produz, o escudo espiritual que ela produz na nossa vida. Yes, bro. E agora? Agora é a hora do quiz. Muito bem, irmãos. Enquanto vocês vão ficar aí... antes de botar o quiz, só lembrando que semana que vem nós falaremos sobre o capacete The Helmet of Salvation. Da salvação.
E aí agora, enquanto vocês... vou voltar aqui pro quiz. Oi. Vou compartilhar com vocês o quiz. Nós vamos compartilhar o quiz do escudo da fé. Espero que todos façam e fiquem muito felizes. É isso aí. Antes da gente se despedir, vamos só... O pastor colocou uma mensagem. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. Amém. Aleluias. Exatamente isso. Muito bem, irmãos. Deus os abençoe grandemente. Amém. Vamos vir aqui para câmera 2. Vamos para câmera 2. Rei do Alelupa. Fala aí com a galera. Fique com Deus. Um final de semana abençoado para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não percam as programações da igreja. Não. Hoje à noite tem a live Oração. contra o Covid. No sábado tem o culto presencial Isso. lá em Newham. E no domingo, o culto da família às 10 horas lá em Bagmossen. Então não percam. Deus abençoe. Tenham uma sexta abençoada e um final de semana em Cristo, na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Um beijo. Fiquem na paz do Senhor. Paz do Senhor. Tchau, irmãos.